Meus amigos, que bom que nesta noite nós estamos aqui trazendo mais uma vez a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e vida e é digna de toda aceitação. E nesta noite nós queremos falar de 4 situações, 4 passos que o homem deve dar para se aproximar de Jesus. Primeiro, o homem deve ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra do Senhor. É uma necessidade básica, indispensável, de todo homem, ouvir a palavra de Deus. Jesus disse em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. E diz que a fé, aliás, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, o ouvir da palavra de Deus. Então você precisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ouvir a palavra de Deus. Ouvir, e também você deve crer na palavra de Deus. Jesus disse, já falei, quem ouve a minha palavra e crer. Então é necessário que o homem creia na palavra de Deus, certo? É extrema necessidade que o homem creia na palavra do Senhor. Por que crer? Porque esta palavra, ela é a palavra da fé. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, quando o homem, ele ouve a palavra de Deus, a tendência é o seu coração se encher de fé, porque essa é a palavra da fé. Bem-aventurado é o homem que ouve a palavra de Deus. Jesus Cristo disse em Mateus 7:24, todo aquele que ouve as minhas palavras e a praticam, ou seja, praticar a palavra de Deus é crer na palavra de Deus, é exercitar a santa palavra de Deus, colocar em prática, obedecer. Então é de grande necessidade que você creia. Outra coisa importante para o homem, compreender a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, Jesus Cristo vai falando de algumas espécies de solo. Ele fala sobre a semente que caiu à beira do caminho, sobre a semente que caiu entre os pedregais, sobre a semente que caiu no meio dos espinhos, e a semente que caiu em boa terra. Mas ele explica que a semente que caiu à beira do caminho, que veio o pássaro e comeu aquela semente, ele vai explicando que a semente, que isso aí representa aquela pessoa que ouve a palavra, mas não compreende, e por não compreender, vem o inimigo e tira a palavra, aquilo que lhe foi semeado,
no seu coração, aí o inimigo vem e tira aquela palavra. E Jesus também explicou por que essas pessoas, elas não compreendem. Porque o coração delas está endurecido. Então, com o coração endurecido, eles ouvem de mau grado, eles ouvem de má vontade, eles não ouvem com satisfação a palavra de Deus e não entendem com o coração, porque o homem precisa ouvir com os ouvidos e entender com o coração a palavra de Deus. Compreender a palavra de Deus é fundamental para que o homem, então, ele seja bem sucedido. Compreendendo a palavra de Deus, ele precisa também reconhecer. Mas reconhecer o que, meu irmão? Reconhecer, todo homem precisa reconhecer que é um pecador, incapaz de conseguir a sua salvação pelos seus próprios méritos. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. No Salmo 51, no versículo 5, diz que eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então todo homem é pecador por natureza. Por isso não existe nenhum justo diante de Deus. Então é de extrema necessidade que você que está me ouvindo reconheça que é um pecador. Porque enquanto o homem não reconhece que é um pecador, ele também não sente necessidade de perdão. Ele acha que tudo está bem, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e perante Deus não tem justo, e o homem precisa reconhecer que está errado, que está no caminho errado, porque o pecado é errar o alvo. Deus não fez o homem para viver no pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, e Deus é santo, e o sentido da palavra santo é separado. Deus é santo e não se une com o pecado. Não há nenhuma compatibilidade entre Deus e o pecado. Quem quiser morar com Deus precisa reconhecer que é um pecador e precisa se humilhar diante de Deus e pedir perdão dos seus pecados. E para encerrar, dentro desse raciocínio, a última coisa: confessar Jesus como Salvador. Essa confissão é uma exigência do próprio Jesus, porque com Jesus não existe meio termo, não existe meio salvo, 30% salvo, 40% salvo, 50% salvo não. Com Jesus ou é salvo ou é perdido, não tem meio termo. Então Jesus não quer só o corpo da pessoa, Jesus não quer só a alma. O homem é composto de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. 2 Tessalonicenses 5:23 diz: e o Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Então Deus quer o espírito, a alma e o corpo do homem. Deus quer tudo. Então o homem precisa reconhecer e confessar a Jesus como Salvador, certo? Mateus 10, 32 e 33, Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Romanos 10, como nós já citamos ainda agora, Romanos 10, 16, 17 diz o que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus
o ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, que você possa ouvir, crer, compreender, reconhecer e confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém.